Então, pessoal, aí aqui agora o professor ele só confere, né, se ele registrou tudo corretamente. Ele vai ver aqui a turma que ele selecionou, a disciplina que ele selecionou, se a quantidade de aulas está correta, beleza? Ele vai visualizando, visualizando. Se estiver tudo correto, ele clica aqui em salvar registro. O sistema vai redirecionar ele automaticamente lá para a tela de frequência para ficar relacionado a frequência com a aula que a gente acabou de registrar. Então a gente clica aqui em ir para a frequência. Ele vai trazer aqui a gente para a tela de frequência. O professor vai clicar aqui em registrar frequência. Vai colocar a data que a gente registrou a aula anterior, que é na terça-feira. Vai selecionar aqui a turma. E ele vai listar aqui para a gente a, a disciplina de acordo com a aula que a gente registrou lá. Então, por exemplo, aqui a gente tem aula de matemática na primeira aula e a segunda aula também de matemática. Se a gente desmarcar aqui, a gente pode ter esse controle. Por exemplo, o aluno faltou essa, mas veio essa. E após isso, sem mistério nenhum, ele clica aqui em salvar frequência. O sistema vai validar tudo isso e vai registrar a frequência do aluno. Digamos que o professor ele fez algum registro errado, ele pode vir aqui em acompanhamento de frequência, seleciona aqui a disciplina que ele acabou de registrar e aqui ele pode estar fazendo esse controle. Por exemplo, ele pode cancelar uma presença, ele pode justificar uma falta, tudo nesse modal aqui ele pode estar fazendo esse controle. Deixa eu voltar aqui para a tela de registro de aula, só para a gente ver como a gente pode estar clonando uma aula. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui de português, de matemática, tem duas de matemática. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. A gente tem uma aula, né, na terça-feira para matemática e eu vou importar essa aula, digamos que para a próxima terça, né? A gente trabalhou a mesma aula, então eu vou só importar ela. Clicando aqui em ações, a gente pode vir aqui em importar aula. A gente vai clicar nesse botãozinho aqui de importar esta aula. Ele vai perguntar aqui, ó, para onde você quer importar. Ele vai trazer aqui as minhas turmas e as disciplinas que o professor tem acesso no diário dele. Eu clico aqui, seleciono o nono ano. Ele já vai identificar que nessa turma o professor tem acesso à matemática. E eu vou colocar aqui para a próxima terça, que seria o dia 18. Então, clica aqui em confirmar a importação. Por exemplo, se o professor trabalhou mais de uma disciplina, ele pode estar marcando aqui, ó, mais de uma disciplina também. Então, clica aqui em confirmar a importação. Pronto, a aula já vai estar aqui, ó, já vai estar clonada. Aqui o professor ele pode editar, né? Se ele colocou algum conteúdo diferente na aula, ele pode editar. Os códigos BNCC também, ele pode trazer códigos diferentes e salva essas alterações e pronto. Nessa tela aqui de registro de aula é basicamente isso que o professor faz. Outra coisa que importante também, né? Por exemplo, os alunos do AE, a frequência dele, você para gerenciar, você tem que vir aqui, ó, nessa tela de estudantes do AE, é aqui que você gerencia esses estudantes, né? Por exemplo, o professor que tem acesso ao AE, ele vai clicar aqui, ó, em educação especial da turma, né? E aqui ele já vai ter os dados para começar a trabalhar com esses alunos. Por exemplo, se ele clicar aqui em ações, ele vai poder trabalhar com todas essas informações aqui do aluno, PDI, laudos e perfil clínico, né? Diário de evolução, por exemplo, se ele quiser adicionar aqui, por exemplo, a frequência do aluno do AE, ele vai vir aqui em diário de evolução, né? Ele vai registrar aqui essas informações, vai colocar aqui se o aluno está presente ou se ele faltou, o horário, né? Enfim, ele vai preencher todas essas informações e após preencher é só clicar aqui em salvar registro e o sistema vai registrando, registrando, registrando de acordo com o diário da evolução desse aluno que o professor for preenchendo. Outra coisa que também tem é o laudo e perfil clínico, onde ele pode colocar o CID, né, a condição, pode anexar aqui o laudo do aluno. Por exemplo, quando o aluno já tem o laudo anexado, ele fica aqui, ó, verdinho. Quando não tem, ele ainda fica aqui, ó, sem laudo. Então, ok, voltando aqui para a tela inicial, né? A gente tem aqui a parte de lançamentos de conceitos, lançamentos de parecer. Por exemplo, se eu selecionar aqui o nono ano, ele vai aparecer aqui várias opções,
mas para o município apenas essa opção aqui vai ficar disponível, que é o parecer de aprendizagem, onde o professor ele pode colocar aqui a participação do aluno, ele pode escolher aqui se esse parecer vai ser por disciplina ou se será um parecer geral, né, para todas as disciplinas da turma. E aqui ele vai preenchendo, preenchendo, e quando ele finalizar o preenchimento, ele clica aqui em salvar parecer, e todos os pareceres vão ficando aqui, ó, juntos, né, de acordo com o que o professor for lançando para esse aluno. O que a gente vai colocar aqui também é um botãozinho para fazer um parecer geral, né, da turma em si. Outra parte que a gente pode abordar aqui também é a parte de lançamento de notas e conceitos, né? Só clicando aqui, ele vai trazer para essa tela de lançamento de notas. Eu vou fazer aqui logo um exemplo com a turma do nono ano, né? Turma dos anos finais, clicando nela e selecionando uma disciplina. Ele vai trazer aqui para a gente uma tabelinha onde o professor pode trabalhar. Se for professor do EJA, vai ficar aqui os semestres, né, certinho. Como aqui a gente está com a turma do ensino fundamental, que é o nono ano A, aqui a gente trabalha por bimestre. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no quadradozinho desse, eu posso preencher a nota desses alunos. Por exemplo, eu posso trabalhar, o professor ele pode trabalhar até com 5 atividades, né? Ele pode preencher essas atividades. Se o aluno não compareceu, ele pode vir aqui, ó, e ir marcando se o aluno não compareceu à atividade. E aqui como é que funciona? Por exemplo, se eu colocar aqui 8, o sistema já vai salvando. Ele colocou uma mensagenzinha aqui para mim, que é o seguinte: ele está dizendo que eu estou fora do período atual. Por quê? Porque eu estou tentando registrar uma nota no primeiro bimestre, né? Sendo que a gente já passou do primeiro bimestre. Então, como é que a gente resolve isso? A gente clica, né? Ele diz aqui, ó, que eu tenho que lançar uma nota dentro do período do primeiro bimestre. Beleza, então a gente vinha aqui embaixo e colocaria aqui a data, né? De acordo com o primeiro bimestre. Digamos que o primeiro bimestre começou em fevereiro. Então pronto, já iria funcionar. Por exemplo, esse aluno aqui, ele tirou 8 nessa atividade, ó. A nota já foi registrada, né? Na segunda atividade ele também tirou 8. E lá embaixo eu posso estar colocando a nota da prova, né? Ou seja, na prova ele tirou 8 também. Então, como iria funcionar? Se eu fechar aqui, ó, eu vou ver que a média do aluno ficou 8. Por quê? Porque ele vai somar as notas dessas atividades, né? Ele vai pegar 8 mais 8, vai dar 16. Ele vai dividir por 2, vai ficar aqui 8, né? Aí lá embaixo ele coloca aqui, ó, que a média das atividades somadas deu 8 e a nota da avaliação da prova foi 8. Então ele pega 8 mais 8, divide por 2 e aqui ele coloca a média do bimestre desse aluno. E assim o professor iria preenchendo de acordo com o bimestre. Se ele quisesse preencher para o segundo bimestre, ele clicava aqui, aí ele iria fazer a mesma coisa no segundo bimestre. Se ele quiser preencher para o terceiro bimestre, ele clicaria aqui e ele faria a mesma coisa para o terceiro bimestre, até chegar aqui e dar o sistema mesmo automaticamente já calcular a média anual desse estudante. Por exemplo, aqui também a gente tem a recuperação da prova, né? Tem a parte aqui também de colocar recuperação por atividade, mas é opcional, beleza? É só se a regra do município permitir. Se não permitir, coloca aqui a recuperação, que vai pegar apenas a nota da prova aqui, beleza?